Olá, começa agora mais um Cidadania Especial em comemoração aos 200 anos da independência brasileira, proclamada em 7 de setembro de 1822. Nessa entrevista você vai conhecer um pouco da história da política externa brasileira. Eu recebo agora o professor Pio Pena Filho, do Instituto de Relações Exteriores da Universidade de Brasília. Professor, muito bem-vindo ao programa Cidadania e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Professor, 200 anos de história da política externa numa entrevista de meia hora é difícil, é um desafio, mas a gente vai tentar aqui trazer pelo menos a base da nossa história da política externa e como essa história influenciou a Constituição de 1988, que no seu artigo 4º traz os princípios que regem a política internacional brasileira. E a minha primeira pergunta, me referindo aqui ao primeiro princípio da política internacional, da política externa brasileira, listado no artigo 4º da nossa Constituição, que é justamente o princípio da independência nacional. Como foi no pós-independência, logo após a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, a nossa primeira relação com os outros países do mundo foi com Portugal. Como foi o reconhecimento de Portugal à independência brasileira? Exatamente. A partir da declaração da independência do Brasil, houve um grande desafio, que era obter o reconhecimento desta independência perante a comunidade internacional da época, né? Porque nós, né, tivemos que fazer aqui uma guerra de independência. Não foi uma independência meramente negociada, como às vezes muitos livros sugerem, né? Mas, pelo contrário, houve guerra, houve mobilização popular em algumas províncias, houve um desafio militar que foi vencido, e na etapa seguinte entra essa fase política, diplomática, né? E agora, aí sim, o grande desafio era negociar diplomaticamente o reconhecimento deste novo país, do Brasil, perante os outros estados. Não foi uma tarefa fácil, né? O reconhecimento de Portugal, por exemplo, só veio em 1825, portanto, alguns anos depois da proclamação da independência, né? E desse reconhecimento, né, ele abria portas para o reconhecimento por parte de outros países, principalmente da Europa. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui que, antes do reconhecimento por parte de Portugal, nós tivemos outros atores que reconheceram a independência do Brasil. A Argentina, por exemplo, nosso vizinho, os Estados Unidos. O Reino do Benin, que é muito pouco falado, né, também reconheceu a independência bem logo no começo. E aí a negociação mais difícil foi justamente com Portugal, porque, afinal de contas, né, era com relação a Portugal que nós estávamos declarando a nossa independência. E aí começa, portanto, assim, uma história propriamente dita da diplomacia brasileira, que, claro, já tinha uma experiência prévia que remontava a um período anterior, desde quando éramos colônia e depois Reino Unido a Portugal. Sim. Professor, o senhor citou a Argentina como um dos países que reconheceu a independência brasileira. E, assim, uma vez superada essa parte de reconhecimento internacional, de reconhecimento por outros países, o Brasil precisou começar a trabalhar na consolidação do seu território dentro da América Latina, um território evidentemente hegemônico. E aí eu cito mais dois princípios, o princípio da não intervenção e da igualdade entre os Estados, que são dois princípios, os princípios 4º e 5º, que regem as nossas relações internacionais na Constituição de 88. Como foi esse período de consolidação
especialmente nesse aspecto, no que diz respeito à não intervenção. Por exemplo, o Brasil acabou participando de guerras depois da independência para consolidar o seu território. Isso também não foi uma negociação o tempo inteiro amigável, né? Exatamente, né? A gente não pode, assim, querer imaginar, né, idealizar que nós tivemos sempre relações pacíficas com todos os nossos vizinhos. O Brasil, em termos territoriais, ele nasce com uma dimensão praticamente continental, algo assim, inclusive satisfazia, né, aos interesses, digamos, do próprio país em termos de territórios. Mas, assim, nós tivemos, claro, no transcurso aí, entre 1822 e até 1903, né, poderíamos até estender um pouco mais, até 1910, mas 1903, considerando o Tratado de Petrópolis, e voltando lá atrás, ao período da independência, alguns conflitos com países vizinhos. O primeiro deles aconteceu logo no começo, em 1825, quando o Brasil foi à guerra com a Argentina pela questão da província da Cisplatina. Foi uma guerra que durou até 1828 e que marcou já a fronteira sul do país, né? Porque aí surge a guerra terminou num impasse. O Brasil queria manter a província cisplatina. O que era a província cisplatina? É o que é hoje, basicamente, o território do Uruguai. E a Argentina queria que esse território fizesse parte do seu país. Portanto, nós travamos uma guerra com a Argentina, de 1825 a 1828. A guerra terminou com a independência do Uruguai, que surge como um país e, inclusive, né, de certa forma, separando Brasil e Argentina. Não totalmente, é claro, mas surgiu ali um novo Estado. Depois, nós tivemos também uma presença assim, muito forte no âmbito do Cone Sul, e em 1852 ocorreu uma intervenção brasileira contra o presidente argentino de então, Juan Manuel Rosas. A intervenção brasileira que ajudou, né, a levar a substituição desse governante argentino. Logo depois, em 1864, começa a Guerra do Paraguai, que também foi definidora de uma zona de fronteira do Brasil. Agora, nesse sentido, eu gostaria até de lembrar que o Brasil negociava com o Paraguai a delimitação da fronteira, e o Paraguai, nesse processo que foi muito moroso, foi um processo demorado, ele que atacou o Brasil. O Brasil não atacou o Paraguai, o Brasil reagiu a uma invasão paraguaia. Depois da guerra, definimos a fronteira com o Paraguai. E a última área que teve conflito foi na questão do Acre, né, envolvendo Brasil e Bolívia. Não porque houvesse uma iniciativa do governo brasileiro em fazer guerra contra a Bolívia para delimitar um território, mas porque havia um conflito naquela região que envolvia brasileiros e bolivianos, né? Não houve propriamente uma guerra do Brasil com a Bolívia, houve uma negociação em que o Brasil acaba adquirindo o Acre numa complexa negociação diplomática que, inclusive, projetou muito o Barão do Rio Branco, né? A gente vai chegar, eu vou querer falar também, a gente não tem como falar da história da política externa brasileira sem citar o Barão do Rio Branco, né? Mas só para a gente fechar essa parte do primeiro período, do século XIX ainda, um outro princípio que rege também as relações internacionais do Brasil é justamente a prevalência dos direitos humanos, é o terceiro princípio. E aí, sobre isso, só um comentário pontual, eu gostaria que o senhor dissesse sobre como
as relações internacionais, aí no caso especialmente relações internacionais com a Inglaterra, influenciaram a abolição da escravatura no Brasil? Então, essa é uma questão muito importante. E eu gostaria inicialmente de chamar a atenção para um aspecto, né? Esse princípio constitucional é de 1988. Quando nós voltamos ao século XIX, não havia no debate internacional exatamente uma preocupação com relação a essa questão dos direitos humanos. E especificamente falando desse tópico, né, que é penoso na nossa história, da escravidão, nós temos sim uma pressão externa muito grande da Inglaterra, que começou a defender a ideia, ainda no Congresso de Viena, em 1815, de que era preciso acabar com a escravidão. O primeiro passo dado pela diplomacia britânica foi acabar com o tráfico, né? Seria o primeiro passo para depois chegarmos à abolição da escravidão. E começou uma pressão internacional, sim, inicialmente da Inglaterra sobre o Reino do Brasil e Algarve, ou seja, basicamente Portugal, e essa pressão continuou quando nós nos tornamos independentes. O que os britânicos pregavam era o fim do tráfico negreiro, com o objetivo de alcançar a abolição da escravidão. Em parte movidos por questões humanitárias, em parte movidos por questões, digamos assim, econômicas, né, relacionadas ao capitalismo. Essa pressão internacional, entretanto, ela não foi capaz de forçar o Brasil a uma mudança nesse sentido. A mudança veio a partir de uma discussão interna no âmbito do parlamento com a lei Eusébio de Queiroz, que essa sim, em 1850, ela proíbe o tráfico de escravos, a entrada de negros escravizados no Brasil. Então, é até importante destacar isso, né? Que, afinal de contas, o que acabou prevalecendo foi uma iniciativa brasileira. Uhum. A pressão que os ingleses fizeram, essa pressão internacional, ela foi aumentando, mas ela não foi suficiente para mudar a perspectiva, no caso dos interesses dos escravocratas aqui no Brasil. Só muda quando há, de fato, uma decisão, né, nacional, digamos assim, nesse sentido. É uma decisão interna. Agora, o senhor, a gente voltando agora ao Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, um nome comprido, ele marcou a história da política externa brasileira, a história da diplomacia brasileira, e o princípio que eu trago para falar do Barão do Rio Branco é justamente a solução pacífica dos conflitos. E o expoente, o ápice desse trabalho do Barão do Rio Branco não foi só esse, foi justamente essa negociação que concluiu a delimitação do território brasileiro com a aquisição do Acre. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do Barão do Rio Branco nessa caracterização da política externa brasileira, que a gente conhece como uma política externa de neutralidade diante de conflitos, de solução pacífica dos conflitos, de não intervenção, que hoje fazem parte da nossa história, embora, como a gente conversou aqui um pouco, no começo não era exatamente assim. Então, o Barão do Rio Branco, né, é considerado o patrono da diplomacia brasileira, né? Ele tem uma expressão enorme, sim, para o Brasil, né? É um dos fundadores da diplomacia brasileira. Um dos seus principais legados é justamente esse, da negociação internacional ao invés do conflito. O principal legado do Barão foi, de fato,
a definição praticamente definitiva das nossas fronteiras, né? E agora eu chamaria a atenção para um aspecto, né? Embora o Barão seja reconhecido, o Barão do Rio Branco seja reconhecido por esse caráter, digamos, pacifista, negociador, como um estadista que foi, não lhe escapou a necessidade de que o Brasil tivesse também um poder militar forte, um poder militar que desse apoio às ações diplomáticas, né? Isso é muito importante, porque o Barão tinha essa plena consciência de que a paz também vinha a partir de um país com força, né? Que não fosse assim, que dependesse meramente da diplomacia, da negociação, mas que também se fizesse respeitar por ter uma força militar condizente, né? E com capacidade dissuasória. Mas essa negociação com relação ao Acre, ela foi emblemática porque foi uma grande aquisição territorial. O território é muito grande, não é coisa pequena, né? Sim. É pequena quando a gente pensa na dimensão do Brasil. Mas se nós analisarmos o tamanho do território, foi um território considerável, né? Sim, sim, bastante. Eu já percorri o Acre e não é pequeno, não. É um território grande, é um estado grande. Assim, é como o senhor falou, para os padrões brasileiros, considerando assim, em comparação com todo o território brasileiro, é uma parte pequena, mas é do tamanho de alguns países pequenos pelo mundo. Professor, exatamente. Dando sequência aqui à nossa história da política externa, um outro princípio, a defesa da paz. O senhor falou agora sobre o poderio militar que foi sendo desenvolvido pelo país. Claro, não é tudo só na negociação, quando se fala em termos de política externa. E a primeira metade do século XX é marcada por duas guerras. E o Brasil, ele acabou tendo alguma participação, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a participação do Brasil nessas guerras e também como essa participação acabaram levando o Brasil a participar da criação, primeiro da Liga das Nações e depois da Organização das Nações Unidas. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi muito modesta, né? Naquele contexto, o Brasil acompanhou as discussões, né? Acompanhou de perto o conflito, mas não teve um envolvimento militar propriamente dito. Nós chegamos a enviar uma missão militar, mas era uma missão médica, né? Para a Europa, e isso já foi no finalzinho da guerra, em 1918, mas na viagem, tá? O navio que transportava essa missão, ele acabou sendo pego pela gripe espanhola, né? Então, a missão ficou comprometida, né? Embora alguns brasileiros tenham atuado, muito poucos, né? Tenham atuado na França, ao lado dos países da Tríplice Entente, né? O Brasil não teve uma participação, assim, digamos, efetiva, mas já dava sinais da sua importância internacional, tanto é que foi chamada a compor a Liga das Nações, embora não tenha nela permanecido o tempo todo e nem ganhado um papel de destaque. Aí nós passamos para a Segunda Guerra Mundial, aí sim, nós já temos um outro país que se desenvolveu consideravelmente entre 1918, 19 até 1939, 40. O Brasil fez questão de participar ativamente da guerra. Quando eu digo ativamente, é enviando tropas. Isso foi até uma demanda do governo brasileiro da época, do governo Vargas, né? Os países aliados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, não haviam requisitado tropas brasileiras, mas uma decisão do governo brasileiro, ela até exigia o envio de tropas, ou seja, isso já mostra que nós estávamos num outro patamar político, né, e com interesses mais vigorosos no contexto internacional.
e enviamos tropas, lutamos no teatro de guerra na Itália contra os alemães, né? Os brasileiros fizeram bonito, né? Foi uma participação modesta no cômputo geral, mas foi importante. Ajudou a modernizar o Brasil em todos os sentidos, inclusive preparando as bases para a industrialização do país. Então, foi uma decisão muito sábia e que reforçava a identidade nacional brasileira, porque as tropas foram enviadas considerando todas as regiões do país, né? Isso foi uma visão muito assim clara, né? Uma visão política das autoridades da época com relação à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Professor, passado esse período, o Brasil ele ganhou um outro protagonismo dentro da geopolítica internacional, e daí a gente termina o mundo, né, vê o fim da Segunda Guerra Mundial já no finalzinho da primeira metade do século XX. Vem a segunda metade do século XX, nós vamos ter um período democrático, esse período de grande avanço na industrialização nacional, de mudanças na política externa. Passamos o período militar e chegamos à Constituição de 88, que acaba consagrando todos esses princípios que eu citei aqui. A gente tem mais pouco tempo de conversa, eu queria que o senhor resumisse essa segunda metade do século até a nossa Constituição de 88, para a gente encerrar esse nosso pequeno resumo da história da política externa brasileira. Ok. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, inclusive, né, participa muito ativamente no âmbito da Organização das Nações Unidas, virou uma tradição. Até hoje, o Brasil inaugura as sessões anuais, né? O Brasil cresceu muito da Segunda Guerra Mundial para cá. Nós tivemos o início do processo de industrialização consistente, né? No governo Vargas, com a criação de uma indústria de base. Depois o governo Juscelino Kubitschek, que avançou ainda mais na industrialização. Depois, no período dos governos militares, nós tivemos um outro salto adiante, né? Uma política muito forte de industrialização, crescimento da economia nacional, do PIB. Chegamos a ser um destaque, né? Um país de milagre destaque econômico, né? Sim, um cenário econômico, né? As nossas forças armadas avançaram muito. A nossa diplomacia, ao longo do século, ela foi se tornando cada vez mais especializada, cada vez mais atuante. É uma diplomacia assim, que até chama a atenção de outros países pela excelência dos seus quadros, pela formação. E, do ponto de vista político, no parlamento, também nós assistimos uma evolução constante e gradativa, né, no sentido de que os temas internacionais começaram a ser mais discutidos, tanto na nossa Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, né? E isso leva à questão de 1988, com a Constituição definindo claramente aí princípios de atuação externa por parte do Brasil, e defendendo, assim, de uma forma muito, muito objetiva, essa característica de um país pacífico, de um país que busca a negociação, o entendimento internacional e que destaca muito a diplomacia como uma forma, a forma ideal de solucionar os conflitos internacionais. Então, eu acho que quando a gente pensa também na evolução do parlamento com relação às discussões dos temas internacionais, ele vem num crescendo. Foi muito importante lá na primeira metade dos anos 1800, né, quando o parlamento discutiu muito a questão dos tratados com relação às grandes potências europeias da época, né, os tratados desiguais, como o parlamento reagindo sempre aos temas internacionais
sempre numa perspectiva muito nacional. Então, eu também destacaria muito isso, até chegar à Constituição de 88, esse papel muito ativo do parlamento. Ainda falta muito, é claro, né? Eu acho que o parlamento poderia e deveria ser mais atuante do que é. Mas nós observamos, ao longo da nossa história, uma participação também muito ativa do parlamento brasileiro. Bom, professor Pio Pena Filho, do Instituto de Relações Exteriores da Universidade de Brasília, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania e por esse breve resumo da história da política externa brasileira em 200 anos de independência. Muito obrigado. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a TV Senado e que assistiu mais esse programa Cidadania. Convido vocês a assinarem sempre o canal da TV Senado no YouTube. Façam como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros e assine o nosso canal, acompanhando toda a produção do Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado pela sua participação e até o próximo programa.